Tem uma pergunta aqui, do Leandro. Ele pergunta: como é a sua organização para as devocionais diárias? Olha, depende o ritmo e a minha intensidade. Eu, por exemplo, sempre fui um cara que gostava de ter mais tempo com Deus antes de dormir do que quando acorda. Quando acorda, é fantástico você separar as primícias do dia, começar. Mas, cara, eu sou um cara que nem as televisão de válvula de antigamente. Né? Eu não acordo ligado, eu não acordo perceptivo, mas o período da noite. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sempre orientar meu conselho, tente fazer já de manhã, começa com Deus, para depois não... Tem gente que até meio-dia não acredita em Deus, né? Ele vai acreditar depois. Mais ou menos isso. Então, assim, para mim, às vezes, um horário que funciona é depois que tudo passou. Aí eu quero ter meu tempo e parar. Boa. Mas, assim, a gente tem que se adequar. Eu tenho um ritmo de vida que esse ano está insano como nunca foi. Então, assim, eu tenho que ler muito a Bíblia no avião. Né? É um momento assim que eu tento aproveitar para ler a Bíblia. Eu faço isso no aeroporto, eu faço isso no hotel. Então, tem dia que é o lugar que eu consigo, boto fone de ouvido, tenho um tempo maior de oração. Às vezes estou num ambiente público, eu digo, não, essa parte da oração eu fico depois, vai mais para o tempo com a Bíblia. Então, é uma coisa assim. Eu lembro, por exemplo, meu filho Israel em casa, ele tinha uma constância que eu nunca tive. Né? Ele, por exemplo, ele leu a Bíblia a primeira vez com 6 anos, antes de completar 7. Uau. Com 7 ele leu a segunda, com 8 ele leu a terceira, com 9. E ele falou, pai, o que eu preciso para ler a Bíblia 1 ano? Eu falei, 3 capítulos de segunda a sexta, dia de aula, 4 capítulos sábado e domingo, você fecha a conta. E ele fazia isso. Aí, quando chegou os 9, ele falou, pai, então se eu ler 7 por dia, que é mais ou menos 3,5, acho que a conta dá 3,25. Eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Aí ele começou a ler 7 capítulos por dia. Com 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Mas ele acordava, às vezes a Kelly, minha esposa, chamava, filho, vem tomar café. Ele dizia, não posso, estou fazendo devocional. Porque eu falei, filho, primeira coisa do dia. E ele levava aquilo a sério. Então, assim, eu olhava aquela regra dele todo dia, eu dizia, nem eu nunca tive isso. Tinha dia que eu lia 70 capítulos, tinha dia que eu lia Malemar 1. Né? Então, assim, eu nunca tive. Às vezes, o meu tempo é pegar um versículo e eu fico mastigando, orando aquele versículo no devocional. Às vezes eu leio muita coisa, mas muita coisa mesmo, e não processei muito daquilo, a não ser assim, estou aberto e receptivo, ou estou procurando algum assunto. Então, eu tenho muitas variantes na maneira de conduzir o tempo devocional. O que eu digo às pessoas, cada um tem que achar o que é melhor para si. Tem gente que precisa fazer no mesmo lugar. Né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que são muito de rotina. Eu já sou aquela que tem dificuldade com rotina. Para mim, tudo que eu puder mudar. Então, assim, é um estilo de vida que não me incomoda e que funciona. E outra, eu não consigo ler de Gênesis e Apocalipse. Eu leio Gênesis, já pulo para Mateus, eu vou picando... Eu tenho um sistema na minha cabeça que só eu sei manter a ordem, mas eu gosto de ir alternando. Não gosto de ler Mateus, Marcos e Lucas, os 3 sinóticos juntos. Para mim está muito fresco, está muito parecido. Né? Então, assim, agora eu conheço gente que não, que ele vai na linha certinha, toada, e fala, não, senão me perco, tal. Então, eu acho que isso é muito pessoal. Tem momentos, por exemplo, que eu escolho viajar de carro. Um dia desse, veio de ir para Curitiba, para Maringá, que é 1 hora de voo, eu fui de carro. 5 horas para ir, 5 para voltar. Meu amigo, enchi o tanque para não parar, dele oração, do começo ao fim. Né? Fui e voltei sozinho, não quis nem levar ninguém comigo. Eu falei, eu vou ter uma reunião de oração na ida de 5 horas, uma na volta de 5 horas. Mas tem dia que eu não consigo orar meia hora. Né? Então, assim, depende muito esse ajuste. Eu acho que de todos, eu estou entre os que menos têm rotinas muito expressivas. Eu não sei pregar praticamente toda noite. Muito boa resposta. Até assim, eu acho que quem não tem muita rotina, quem não é de rotina, acaba se sentindo culpado, porque ele não consegue sentar no mesmo lugar, fazer o mesmo processo todo dia, e aquilo se torna uma opressão em cima dele. Porque vem fora de contexto. Eu, por exemplo, era oprimido, porque Wesley, Calvinho, todo mundo levantava às 4 horas da manhã para orar. Eu me sentia um vagabundo orando às 8. Mas ninguém dizia que os caras iam dormir 8 da noite, enquanto a gente dormia à noite. Pô. Os caras dormiam mesmo às 8 horas e levantavam cedo. Mas, às vezes, fora de contexto, e oprime, eu senti exatamente isso. Então, às vezes, eu faço questão de falar para dizer, olha, o importante é que você sinta que está dando a manutenção. Né? Então, aqui, nós estamos aproveitando o meio de uma conferência. Meu tempo devocional hoje foi ruimzinho. E foi um horário de almoço. Que a gente aproveitou aqui, a vaga, né? Eu cheguei para o pastor Luciano e falei, pastor, você está de jejum.
vamos gastar o almoço num podcast. Ele, bora. A ideia é fantástica. E aí, você gostou desse corte? O Creatives também tá no TikTok. Nossa galera da produção tem selecionado trechos incríveis também nessa plataforma. Procura a gente lá. Creatives, o extraordinário te aguarda.